Olá a vocês, saudações, quem vos fala é Jair Vanderlei da Silva, técnico em dependência química, como também conselheiro terapêutico. Tá? O que é isso? Né? São duas áreas distintas, mas que trata de pessoas que sofrem principalmente do alcoolismo, que vamos falar hoje um pouco. O alcoolismo, ele se dá por duas vias principais. A primeira via é a predisposição. A pessoa que tem predisposição a ser um alcoolista, ela é uma presa mais fácil de se tornar um. A outra parte são pessoas que, por conta de frustração, por conta de alguma ocorrência inesperada em sua vida, como, vamos supor, tudo inicia pela compulsão, obsessão. Um jogador compulsivo, ele perde tudo e aí tem vergonha de voltar para casa, aposta até a casa que tem dos filhos e da mulher e perde aquela aposta e ali ele se manda no meio do mundo, começa a ser um andarilho e começa a fazer o uso do álcool para poder ir minimizando os efeitos que ele mesmo causou por conta da compulsão, por conta dos vícios. Então, a gente poderíamos destacar o vício, como a Organização Mundial de Saúde já classifica, né, no CID, Código de Identificação de Doença. São vários. Eu poderia, um minutinho só pegar aqui. Vocês, desculpa aí, né? Vocês podem entrar no Google e colocar o código, né? CID-10, problemas relacionados ao alcoolismo. Vai aparecer uma série de transtornos causados por conta do álcool. São transtornos mentais, comportamentos comportamentais devidos ao uso de álcool, intoxicação aguda. Aí tem o CID-10, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, uso nocivo para a saúde. CID 10.2, ao uso de álcool, síndrome de dependência. CID 10 F3, ao uso de álcool, síndrome, estado de abstinência. Vamos lá, para finalizar aqui. CID 10 F10.8, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool ou transtornos mentais ou comportamentais. Vejam alguns CIDs, né? CID quer dizer Código Internacional de Doenças. Então já está classificada o alcoolismo como uma doença que tem como raiz, né, na raiz, problemas mentais, transtornos, desvio de condutas, e por aí vai. Então, quem bebe aquela cervejinha, muitas vezes, que não tem predisposição ao alcoolismo, ao ser alcoolista, ela passa despercebido. Mas aquela pessoa que tem predisposição, é fácil você conhecê-la. Ela começa com a latinha de cerveja, né? Ela começa com a latinha. Quando é com poucos dias, ela está com latão. Quando está com poucos dias, em vez de latão, ela está com um litrão. Então, depois de um litrão, aí começa a haver o que nós chamamos o desenvolvimento da doença já instalada dentro do organismo
daquele cidadão ou daquela cidadã. Então, essa pessoa, ela tem uma predisposição e, por outro lado, nós temos também outras pessoas que começam a fazer uso abusivo do álcool, que nós chamamos uso habitual, que é aquele que bebe para dormir e se acorda para beber. Eu tenho aqui um livro excelente, né, de Ronaldo Laranjeira, tá? Muito bom esse livro. Quem quiser ter conhecimento sobre não só o alcoolismo, como também qualquer outro tipo de droga, mas a fonte é uma só. O vício, ele é comportamental, ele é do comportamento do indivíduo, ele é orgânico, né? Pertence ao indivíduo. Olha, vejamos aí. Eu participei de vários grupos para conhecer. Eu fui no grupo de Chocólatra, eu fui no AA, NA, AA é Alcoólicos Anônimos, NA é Narcóticos Anônimos, Chocólatra, DASA, Dependente de Amor e Sexo, existe aqui na capital, em Maceió, Alagoas, só não está no interior porque o pessoal tem um pouco ainda de tabu para falar do assunto, mas em Maceió tem um grupo, tá? O DASA, Dependente de Amor e Sexo, para você ter uma ideia. Então, são N situações de vícios que levam o cidadão não só a ser um alcoólatra, a ter predisposição ao alcoolismo, mas também a outras dependências. E o gatilho que faz com que essa pessoa puxe ele para tomar a primeira dose, muitas das vezes não é só a predisposição. Tem também os traumas, frustrações da vida, levou gaia da mulher, levou gaia do esposo, não foi bem sucedido, foi passado para trás pelo companheiro de emprego, de sociedade. São N fatores, mas uma só coisa acontece, por ela acontece, que é a predisposição a ser alcoolista ou um fato que tira aquela pessoa da sua razão, do seu raciocínio lógico, para se esconder através do álcool. O álcool, para vocês terem uma ideia, é responsável por mais de 70% de mortes no nosso país. O álcool é responsável por mais de 80% de divórcios em nosso país. O álcool é responsável, no final de semana, até chegar segunda-feira, por mais de 75% de boletins de ocorrências em delegacias. Isso seja, bateu com o carro, virou, acidentou alguém, bateu na mulher, a mulher brigou com o marido, porque pode ser também a mulher alcoolista, tem mulher alcoolista também. Então, veja só como é que a dinâmica do alcoolismo, né? Ela é abrangente e muito preocupante, porque trata de saúde mental. Pode ver que os CIDs, ele sempre fala em transtornos, distúrbios mentais, tá bom? Então, por duas vias, você pode ter já um conhecimento se aquela pessoa, através da predisposição, essa pega mais rápido, essa consegue se desenvolver ou desenvolver a doença dentro dela mais rápido e ela passa a tomar, vamos supor, como no AA tem uma frase bem conhecida que um gole ou uma cerveja é pouco e 1000 não me satisfaz. E também temos o outro lado, das pessoas frustradas, as pessoas que passaram por alguma dificuldade, pessoas que foram enganadas, pessoas que perderam tudo por conta de uma aposta, e aí por diante. Por aí vocês estão tirando exemplos
de que existe duas causas que levam ao cidadão a ser um alcoolista andarilho e chega ao ponto de se tornar uma doença mental, não é verdade? Então, principais causas do alcoolismo é a predisposição e causas como frustrações e demais coisas que eu já falei, e demais situações que eu já falei aí mais para trás aí no vídeo, tá bom? Então é que tomamos cuidado, só porque é uma droga lícita, mas fique sabendo, o álcool é lícito, mas é uma droga. É uma droga, ela é uma droga perigosíssima. É uma droga perigosíssima. Eu ia usar o quadro em alguma coisa, mas eu vou utilizar o quadro quando for falar sobre o crack. Mas eu vou dar uma pincelada que também, quem tem predisposição ou tem algum problema e busca refúgio no alcoolismo, essa predisposição, ela se dá por conta de uma química que está no nosso cérebro, uma química natural chamada dopamina, que lá na frente eu irei detalhar um pouco mais sobre ela, tá bom? Ok? Dopamina alguns de vocês sabem o que significa dopamina. É uma química do nosso cérebro que os neurotransmissores envia para os neuroreceptores. O que é isso, Jairo? Ela causa essa química chamada dopamina, natural. É como se fosse um leite, né? Uma mãe está dando um leite de mamar, chega uma hora que acaba, né? Tem que dar um tempinho para se recompor o leite. E lágrimas, e outras coisas que exalam o nosso corpo, né? Precisa de um tempo para eles se recomporem, para voltarem a estar no nível como se fosse uma caixa d'água, né? Seca-se e depois enche. Só que a dopamina ela leva um tempo a mais. É aí onde está o problema. É aí também onde está um dos problemas que faz com que aquele cidadão ou cidadã beba mais do que o necessário para se alcançar o prazer que ele sentiu na primeira cerveja, na primeira dose de uísque. Ele nunca vai alcançar, porque ao tomar o primeiro gole ou a primeira cerveja, é liberado dopamina. Neurotransmissores. Os receptores recebem. E aí o seu corpo se sente... Aí você vê pessoas alegres, aquela pessoa que é toda assim chata, começa a ficar alegre, desinibida, abraça um, abraça outro, e por aí vai, né? Vocês estão entendendo o que Jair Vanderlei, esse simples e humilde servo de vocês, quer repassar para vocês. E não esquecendo que continuem estudando sobre o assunto. Eu estou dando só sínteses, ou então fazendo uma analogia da doença, tá bom? Mas eu fico feliz em contribuir para que vocês entendam sobre a doença do vício, né? Uma coisa, obsessão, compulsão, tudo está incluído, é um pacote só. E a compulsão é uma das piores. Por quê? Porque a compulsão é uma coisa que faz com que você procure fazer sem necessidade. Vamos supor, há necessidade de eu tomar uma caixa de cerveja? Não. Mas por que eu tomo? Porque eu estou com uma compulsividade, ou seja, eu estou compulsivo. Então, tem que buscar tratamento, tem que ter pessoas gabaritadas específicas que entendam essa área da dependência química, tá bom? Então, voltando à dopamina. Por quê? A pessoa de uma cervejinha passa por um cervejão. Por quê? Porque ela quer liberar mais dopamina, ela quer sentir mais prazer e se esconder por trás daquele falso prazer, né? Entre aspas, aquele falso prazer que é momentâneo.
Só que quando vai acabando aquele prazer, aquela alegria, aquela sensação de euforia, né, que é legal. Né? Eu fui alcoólatra durante 24 anos. Hoje eu tenho 10 anos, vou fazer em outubro. Estou falando hoje dia 2 de fevereiro de 2023. Então eu tenho 10 anos, vou fazer agora, limpos. Nós chamamos limpos e vivendo só por hoje. Porque é uma doença que é classificada no Código Internacional de Doença. Então ela é uma doença como diabetes. Tem que ser, a diabetes não é com glicose, nós temos que tomar conta de não estar em lugares que tem bebidas, velhas amizades e velhos hábitos. Muitos que não têm predisposição, aí você diz, mas o cara bebia e está lá no bar. É porque ele não tinha predisposição, ele conseguiu resolver um problema que estava travado na mente dele. Mas aquele que tem predisposição, o alcoolista puro, estou dizendo aquele alcoólatra, esse não pode estar perto, porque nem sentir o cheiro. Que começa a dar água na boca, pode estar com 30 anos limpo. Se tomar uma dose, volta ao estágio inicial. Por isso que a Organização Mundial de Saúde e as literaturas, como alguns programas falam, que é incurável. É uma doença incurável, o alcoolismo. Pode estar 10 anos, a pessoa que é alcoolista. Vocês têm que entender quem é o alcoolista e quem é aquela pessoa que passou por algum problema e entrou de cabeça no álcool para se esconder do problema. Está entendendo? Para sentir prazer enquanto está bebendo. Só que a dopamina, eu estou fazendo um trocadilho, mas espero que você entenda. A dopamina ela tem prazo. Vamos supor, se você toma uma caixa de cerveja, pode tomar 2, mas nunca você vai sentir aquela sensação de prazer da primeira cerveja. É por isso que a pessoa fica tomando a segunda, a terceira, a quarta, até chegar ao ponto do semblante decair, não ter mais alegria, não sorrir mais. Por quê? Porque a dopamina esgotou-se. Aquela dopamina que é responsável pela alegria, sensação de harmonia, de prazer, esgotou. E aquela pessoa continua insistindo em querer ter aquela falsa alegria, ou momentânea alegria, mas não é falsa, é uma momentânea alegria, que é causada forçadamente, porque a substância do álcool e de outras psicoativas forçam a barra para a liberação dos neurotransmissores soltarem a dopamina. É diferente do que você se acordar e olhar, abrir a janela e ver o sol, né? E sentir aquele ar puro, ter uma notícia boa, se acordar bem sabendo que vai trabalhar e vai ter uma promoção para você. Isso são dopamina, a dopamina é liberada aos pouquinhos e você dura o dia todinho, o mês todinho, tranquilo e feliz. Mas quando ela é de forma explorada por conta das drogas ilícitas ou lícitas, como o álcool, aí ela tem a sua validade, ela tem um tempo que ela vai esgota e tem que se levar outro tempo para poder ela encher a caixa de novo. Que, segundo estudos, ainda não tem comprovadamente quanto tempo leva, mas em média aí de 2 a 3 meses para que ele volte ao estado normal. Tá? De 2 a 3 meses até 6 meses para que aquele nível de dopamina volte ao estado normal. Tá certo? Por isso que alguns tratamentos levam de 6 a 1 ano. Tá bom? Então eu espero ter contribuído com vocês. Se estiver faltando alguma coisa que o Espírito Santo me ajude e ajude vocês a entender. Tá certo? Então, alcoolistas, né? É para que não fique um estigma de alcoólatra, coisa feia. Não, é uma doença, é alcoolista, né? Então, quando chama um alcoólatra, se sente até agredido aquela pessoa. Mas esses 2 fatores, coloquem aí no seu
nas suas anotações que podem levar o cidadão e os prejuízos de caráter, danos morais que ela traz para cada um dos alcoolistas que se aprofundam, né, que através da predisposição, que chegam no uso habitual, que é o nível 3. Entendeu? Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. O nível 3 é aquele que é o uso habitual. Bebo para dormir e se acordo para beber. Esse precisa de ajuda urgente. Tá? E o interessante é que o alcoolista tem uma coisa que vocês precisam saber. Eles são orgulhosos. Eles não admitem que tem esse problema. Olha, das outras drogas todas que a gente vamos falar um pouco, né? Depois vamos falar sobre o crack, a cocaína, depois vamos falar sobre os solventes, né? Que é a cola, os solventes líquidos, aqueles thinner, né? O porquê aqueles cidadãos, aquelas crianças cheiram cola e thinner nas grandes metrópoles, principalmente no sul, que faz frio. Tudo tem um significado. E aqui no livro ensina o porquê. Por que uma pessoa faz uso, né? Vamos deixar para a próxima, é só dar uma pincelada. Por que uma pessoa faz uso de thinner? Porque o thinner tem a capacidade de ele inalar aquela substância de matar a fome e o frio. Então pessoas do sul, que passam Rio Grande do Sul, São Paulo, lugares frios, costumam utilizar-se mais dessa droga, né? Para que mate a fome e o frio e suporte um pouco mais até chegar à ajuda. Mas, voltando para o alcoolismo, é isso. Predisposição ou uma frustração pesada. Tá certo? Então, também tem os componentes, tem os gatilhos, que é justamente o que nós estávamos falando, que é a compulsão, pessoa compulsiva. Tem pessoas que têm compulsão por briga, mentir, tem compulsão por enganar. Essas pessoas muitas vezes não são pegas pelo alcoolismo, mas são pegas em coisas que são simples, mas traz prejuízo, porque a pessoa mentirosa uma hora, como nossos avós dizem, quem muito mente, a mentira tem perna curta. Então, uma hora é descoberto. Então, tem uma série de fatores, gente, que englobam aí, mas como o assunto é alcoolismo, vejam bem, o alcoolismo, ele está com essas duas bases que é fortíssima. Uma é a frustração por algo que aconteceu, mas ela pode ser liberta. Existe casos aqui em Palmeira dos Índios, em Alagoas, que um cidadão ele estava morto, tendo epilepsia alcoólica distante. E de repente, em 2 tratamentos, ou seja, em 8 meses, nenhum não deu certo, foi o segundo, deu certo, destravou a mente dele, ele descobriu o que estava lhe fazendo mal, que estava sendo um gatilho para tomar aquela primeira dose, e hoje a compulsão dele é tomar Coca-Cola. Ele para no canto, toma 2 litros de Coca-Cola, mas não bebe mais, e trabalha no bar. Aí eu levei para o grupo que só tem feras, eu falei, olha, eu tenho uma experiência aqui que eu queria que vocês me ajudassem. Vocês falaram em 3 coisas primordiais: lugares, hábitos e pessoas. Eu tenho um cidadão que eu fiz o acompanhamento dele, e ele era um alcoolista pesado, que passava do habitual, que dormia já com a mangueirinha aqui. Posso ter uma ideia, vamos supor, né? Então, para a sociedade não tinha mais jeito. De repente, no primeiro tratamento, não teve. No segundo, ele se encontrou. Agora, só ele e Deus sabe o que estava travando na mente dele. Uma vez eu conversa com ele, tentando puxar uma conversa, ele disse, rapaz, minha irmã pensa que eu só preciso de dinheiro. Aí eu subentendi que ele era uma pessoa carente. Ela está em São Paulo, não sei o que e tal. Minha família pensa que eu só preciso de dinheiro. Ou seja, alguma coisa estava relacionada à carência.
E isso é lógico que não é de um mês, de 2 meses, é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e aí acaba que aquela pessoa buscando no álcool o que não encontrou ou não tem encontrado na família ou em amigos. Então por aqui vamos ficando. Eu espero ter contribuído, pela terceira vez eu vou falando, ter contribuído porque eu me sinto feliz em tratar desse assunto, porque, como eu falei, eu sou um alcoolista em recuperação, não posso tomar uma dose sequer de champanhe, de vinho ou qualquer outra substância, porque eu tenho uma predisposição. Então eu tive que admitir, como diz o primeiro passo dos 12 passos do AA, eu admito que sou impotente perante a minha dependência e que perco, né? E que perco a noção das coisas quando eu faço uso daquela substância. E que perco domínio sobre a minha vida. Está entendendo? Então temos também o NAIDA, que quiser também dar uma olhadinha, é um dos primeiros programas americanos, muito antes do AA nascer e NA, tem o NAIDA, N.I.D.A. Entendeu? NAIDA, é uma sigla. É americano, eles têm 13 princípios. E ele fala que, no primeiro princípio fala que aquele tratamento, ou seja, que serviu para Jairo, muitas vezes não vai servir para Emanuel. Então, por isso que eu estou lhe falando que há uma diversidade de situações que pode causar a instalação dessa doença orgânica que tem tratamento, mas não tem cura. Para os alcoolistas, mas para aqueles que enveredaram pelo caminho do alcoolismo por conta de alguma situação, né, como eu já expliquei, frustração, levou gaia, e aí por diante, vendeu tudo, ou então destruiu a família, aí se sentiu culpado e saiu do meio do mundo e começou a beber para se esconder, em vez de enfrentar o problema e consertar, preferiu se esconder, e aí foi passando o tempo e essas pessoas são recuperáveis. São recuperáveis. Como também os alcoolistas, como eu, sou recuperável. Só que eu não posso tocar mais em álcool. Isso eu tenho que ter essa concepção, essa verdade dentro de mim, de que não posso ter essa reserva de que posso tomar uma dose só sequer. Senão eu volto ao estado que há 9 anos e meio eu estava. Está entendendo? Deus abençoe a todos, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, entra no... Nós fundamos a DNP, que é a Drogas Nem Pensar, que tem título de utilidade pública municipal e estadual. Vou vender meu peixe aqui, hein? 2 títulos por ter tantos serviços prestados em escolas, trabalhos preventivos, e aí fizemos um leque aumentar. Nós vamos também dar assistência social às famílias codependentes, que também poderemos tratar desse assunto de codependência. O que é codependente? É aquela pessoa que está perto do dependente químico ou do alcoolista. Ela acaba adoecendo também, tá? Que precisa de tratamento. Tá certo? Então, temos 2 títulos de utilidade pública, municipal e estadual, Lei 2044/2015, Palmeiras dos Índios, Alagoas, e estadual 7.915/2017, para todo o estado. Temos filial em Delmiro Gouveia e aqui em Palmeiras dos Índios esse trabalho. Tá bom? Quem quiser contribuir com alguma coisa para ajudar nessa causa, seja financeira, ou porque nós não temos convênio, apesar de termos os títulos, não temos convênio com nenhum, nem parceria com nenhum ente federal, nem estadual, nem municipal. Porque nosso trabalho é reinserção, não é acolhimento. Tá? É quando é um pós-tratamento. E entendemos que a pessoa, quando sai de um tratamento, ela tem que ter um pós-tratamento, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um local específico, porque aquela pessoa que sai do alcoolismo ou de outra droga psicoativa, as pessoas olham meio que
vou dar emprego? Não, esse cara vai precisar da bola. Então, para haver uma preparação para ele, nós precisamos ter oficinas, e nessas oficinas terão tempos, né? Vamos supor, meio-dia para trabalhar e meio-dia para ter terapias com o psicanalista, com dinâmicas, e aí aquela pessoa vai com 1 ano, 2 anos, ela está preparadíssima para o mercado de trabalho. Tá certo? Então é o 982 9665 2620. Qualquer dúvida que quiser tirar, pode ligar nesse número, entra no zap da Associação DNP. Um grande prazer de Jair Vanderlei e espero que vocês tirem proveito do que foi falado aqui, conversado aqui, e que tenham boa sorte e êxito no que vocês estão fazendo. Estão no caminho certo, né? Que é faculdade, que é buscando melhorias na sua área psíquica, na sua área emocional, na sua área psicológica. Isso é muito bom, tá certo? Que Deus abençoe a cada um, aluno, aluna, que esteja nos ouvindo nesse momento. E professores também. Tchau!